Olá meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 42 dias do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é 1º de junho de 2019 e hoje é sábado. O tema de hoje é Restaurando os Muros e é o capítulo 4 de Neemias. Nós vamos estar falando sobre a restauração dos muros. Antes de eu entrar no devocional, eu desejo que vocês tenham um bom final de semana. Vocês perceberam como que o mês de maio passou rápido, como que voou, como que nós já chegamos no 42 dias de um propósito. E eu amo isso porque isso faz a gente refletir de como o tempo voa e aquilo que eu falo sempre, né? Como que o tempo voa e a gente não tá com as rédeas segurando esse tempo, controlando esse tempo da nossa vida, né? Do que a gente está fazendo. E, e é um novo tempo que Deus tem nos chamado, irmãs, para nos capacitar a viver da melhor maneira possível, né? E antes de eu falar da restauração dos muros, eu quero que você imagine como seria o seu muro, né? Como você quer que seja esse muro? Esse muro você quer construir ele forte, você quer que ele seja de pedras preciosas, você quer que ele tenha enfeite, sabe? Aquelas plantas que vai passando assim pelo muro. Sonhe com o seu muro, né? O muro da restauração e trabalhe em cima disso para que você tenha aquela casa espiritual linda, né? As portas já foram edificadas, já foram colocados os marcos, já estão restauradas. As portas falam muito de um trabalhar de dentro para fora, né? Vocês viram que todas as portas eram coisas de dentro para fora. Era uma faxina interna que a gente estava fazendo, mas os muros falam de fora. Nós vamos falar hoje da parte de fora, porque se você perceber pelo livro de Neemias, enquanto eles estavam restaurando as portas, o inimigo não agrada muito não, mas ele fica na dele, né? Deixa aí ver se vai rolar mesmo, né? Se a pessoa vai ter perseverança para passar por uma libertação, para ir, porque depende de você ali, aquele trabalhar, e é o Espírito Santo que vem e faz a obra, você apenas coloca diante dele as suas debilidades, mas quando chega no muro, você vai ver que a guerra se levanta contra Neemias. Uma outra coisinha que eu quero falar, irmãs, às vezes quando chega no 40, né, eu não falo mais 41º, 42º, é porque tem coisa que eu sou meio cheia de detalhes, sabe? Mas tem coisa que eu acho que não soa bem, não soa gostoso de falar. E não é errado também falar 42 dias, né? Então, só para vocês entenderem, tipo assim, por que ela fala de um jeito, o 30 eu falo e depois o 40 eu não falo? É bobiça da minha parte, tá bom? É só para comentar sobre isso. Então vamos lá, vamos ler Neemias capítulo 4 todo, não vai ter jeito, eu vou ter que ler todo, pelo menos praticamente todo, 90%, tá bom? Porque é muito importante a gente entender isso aqui. Então os muros, eles são do lado de fora. Agora chegou a hora da gente fechar aquela cidade. Todas as cidades, antigamente na Bíblia, ela tinha os seus muros, né? Tanto a cidade dos inimigos como a cidade do Senhor, que aqui está restaurando os muros de Jerusalém. A gente pode lembrar ali da cidade de Jericó, né? Quando caiu aqueles muros, as cidades eram fortificadas com os muros. Eram os muros que protegiam a cidade. Era sobre os muros que ficavam aqueles atalaias que a gente falou. Então, assim, é importantíssimo os muros. Os muros é tudo. Se nós só apenas trabalharmos nas portas e deixarmos os muros sem reconstruir, o inimigo volta e faz a arruaça. Porque ele não preocupou, se você pode ler Neemias, na parte das portas você não vê um inimigo se opondo. Porque ele pensa assim, eu estou com tudo aberto, eu entro e faço a hora que eu quiser, eu arrombo aquelas portas novamente, né? Mas quando vai restaurar aquelas portas, os inimigos ficam furiosos. Então vamos lá. O capítulo 4, capítulo 4 de Neemias. Tendo Sambalate ouvido que nós edificamos o muro, Sambalate era um dos inimigos deles lá. Eu vou lendo, vou explicando, tá bom? Ele ardeu-se em ira, e ele se indignou muito, e ele escarneceu dos judeus. Então,
Ele falou na presença dos seus irmãos e de todo o exército de Samaria, e ele disse: O que faz esses fracos judeus? Vai permitir isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que eles reedifiquem, vindo uma raposa vai derribar os seus muros de pedra. Vou parar aqui no versículo 3 para continuar explicando aqui. Então, irmãs, levanta-se 2 homens, os inimigos de Neemias, Sambalate e Tobias. E eles começam com deboche. Então, eu quero te explicar que para você reedificar o muro, quando você começar a reedificar os muros, o inimigo que você vai ter que vencer é o inimigo do deboche. Sabe? Se você resolveu que vai emagrecer, que vai cuidar da sua saúde, que vai mudar a sua alimentação, o inimigo que você vai ter que vencer é o inimigo do deboche. É aquele inimigo que por anos te acusou, por anos não deixou você se levantar nessa área. Ele vai falar, mas você não aguenta a dieta um dia. Não, você não consegue não. E debocha de você. Quando não debocha na sua mente, ele usa pessoas. Realmente, literalmente, ele usa pessoas para debochar. Né? Às vezes vai ser alguém próximo, alguém que a gente ama. Vai falar, não, você não consegue. Se conforme com isso aí. Então, o inimigo primordial que a gente precisa estar atento quando você ouvir um deboche, quando seja de brincadeira, seja do que for, saiba que você está reedificando o muro, que você está desejoso de reedificar o muro e aquele inimigo já está se levantando, porque foi isso que os inimigos fizeram, né? Falar o que fazem esses fracos judeus. Ixi, eles estão pensando que eles vão conseguir? Se vier uma raposa, vai derrubar esse muro aí, né? E aí eu quero falar, eu tô parada no versículo 3 ainda, tá, irmãs? Aí eu quero falar das raposas. Por que ele falou isso, né? Que se vier uma raposa, vai derrubar aquele muro. A raposa, irmãs, aqui em casa tem muito, viu? Depois, se alguém quiser ver o vídeo, me fala que eu mando aí uns vídeos das minhas raposinhas que passa lá na minha rua. Eu nunca tinha visto, assim, uma raposa, né? Então, ela é um bichinho tão bonitinho, tão... aquela carinha compridinha, fofinha, parece um bichinho tão inofensivo, né? E ela é um pouco inofensiva, só que ele é um animal muito astuto. E quando fala-se de raposa, está falando dessa natureza astuta que vem chegando de mansinho, que vem tentando, vem de mansinho que você nem percebe, e aquela coisa tão pequenininha que parece que é inofensiva, tão bonitinha, daqui a pouco ela entrou e destruiu os nossos muros, destruiu a nossa vinha. E eu quero ler Cantares, vou parar aqui, Neemias, no capítulo 3, mas vou voltar. Quero ler Cantares, capítulo 2, versículo 15, que fala assim: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, irmãs, muitas vezes depois que o nosso muro está restaurado, e aí a gente começa a cuidar daquela casa, né? Começa a plantar, começa a cuidar, tem vinhas ali que vai dar vinho, vai trazer alegria pra gente. A gente está vivendo um novo estilo de vida, porque é isso que eu estou desejando com a caminhada de oração. Despertar em nós, mulheres, a viver um novo estilo de vida. E aí, quando as flores ali da vinha já está, vem a raposinha e destrói. Então, nós temos que vigiar com as raposinhas, né? Nós temos que estar atento àquilo que está querendo entrar para derrubar as nossas vinhas. O que é as raposinhas na nossa vida, né? Então vamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos revele o que são essas raposinhas que está querendo vir destruir a nossa vinha. Como que uma raposa vai destruir um muro, né? Mas o inimigo, ele te acusa e ele te amedronta e ele diz isso, né? Ah, você é tão fraco que uma raposa vai destruir o seu muro. Então a gente precisa vencer esse inimigo da acusação.
Não deixe o inimigo da acusação. Talvez você passou anos tentando fazer alguma coisa e o inimigo da acusação, do deboche, vem sorrateiramente e te paralisa. E aí você fala, é verdade. Não vou mexer com isso, não. Vou me conformar. Mas não é assim que Deus quer, né? Vamos continuar, então, no versículo 4 do capítulo 4 de Neemias. Aí Neemias diz assim: ouve o nosso Deus, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que seja despojo numa terra de cativeiro. Não encubra a iniquidade deles, e não risque de diante de ti o seu pecado, pois eles estão nos provocando a ira, estão te provocando na presença dos que edificam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo de trabalhar. Então, aqui vou parar no versículo 6. Precisamos ter ânimo para a reedificação. Precisamos ter ânimo, irmãs. Tenho falado isso, né? Ânimo para a gente levantar na segunda-feira, aprender a gostar da segunda-feira, ter ânimo na sexta-feira. Todo dia nós precisamos ter ânimo. Ânimo na sexta-feira para que a gente viva um final de semana que vai nos trazer descanso, que vai revigorar as nossas vidas. Ânimo no começo do mês. Glória a Deus, está começando um novo mês, daqui a pouco começa uma nova estação. Começa a colocar essas coisas diante do Senhor. Senhor, restaura o meu ânimo. Porque o que eu tenho visto é isso, nós não estamos tendo ânimo para nada. Para fazer o básico da nossa vida. Eu falo tanto isso, né, irmãs, que às vezes a gente mulher, a gente não tem um ânimo de fazer uma comida. E aí, se a gente não tem um ânimo de fazer uma comida, a gente já bagunça toda a nossa família. Depois a gente fica frustrada com a gente mesmo. Então, o ânimo é que está impedindo da restauração, da reconstrução. Então, está falando aqui que eles edificaram rápido e até a metade já tinha feito, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Que o Senhor te dê ânimo. Quando você perceber que você está arrastando, que está meio desanimado, que não tem prazer de trabalhar, né? Tem preguiça de ir para a igreja, tem preguiça de se arrumar, invoca o nome do Senhor. Porque o inimigo do deboche, ele está doido ali te esperando ali na esquina para rir e debochar de você e dizer: eu não falei que você não conseguia? Eu não falei que você é indisciplinada, que você nunca consegue terminar o que você faz? Sabe aquelas pessoas que nunca conseguem terminar o que faz? Começa a ler um livro, nunca termina. Começa a fazer um exercício, nunca vai ao fim. Começa uma dieta, nunca termina. Então, Deus quer quebrar isso hoje na nossa vida. Nós temos que ser pessoas diligentes, pessoas com propósito, pessoas animadas. Vai até o fim, irmã. Vai até o fim. Começa pequeno, com passos pequenos. Faz propósito pequeno. Né? Não precisa fazer uma dieta de 40 dias. Mas faz um propósito de 7. Vou tirar 7 dias de pão. Vou tirar 7 dias de carne. Isso é para agradar o Senhor? Não. Isso é para você disciplinar seu corpo. Isso talvez seja para chamar a atenção de Deus, como foi Zaqueu. É só para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou me esforçando, Pai. Não vai mudar quem é Deus. Ele não vai te amar mais, ele não vai te abençoar mais, ele vai te dar força. E aí você vai conseguir romper. Então vamos lá. Versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que eles repararam que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar as brechas. Aí eles ficaram sobremodo irado, os inimigos, né? Além deles estarem restaurando, eles estavam fechando as brechas, porque se o muro estava todo destruído, o que sobrou, às vezes tinha buraco. Então, eles estavam fazendo um bom trabalho, eles estavam avançando e fechando as brechas. Aí os inimigos ficam irados, né? Aí vem as iras contra a gente, vem os levantes, e ao invés da gente vencer, a gente recua para a obra que a gente estava fazendo. Irmãs, não parem as obras que você está fazendo por nada. Sabe o que é nada? É nada.
Ah, irmã, eu parei o propósito porque aconteceu isso. Eu parei o propósito porque aconteceu aquilo. Não é comigo, seu compromisso não é comigo. Seu compromisso é com você e Deus. E essas coisas da gente parar a obra por coisas só demonstra a nossa falta de disciplina, a nossa falta de diligência, a nossa falta de compromisso com quem? Com você mesma, né? E é isso que o inimigo quer. Que bacana, olha que bacana. Eu já tive pessoas assim que fizeram caminhada comigo e na próxima que eu fui convidar, olha, irmã, agora eu estou estudando muito, eu não vou poder fazer. Olha, agora eu tenho uma visita em casa, eu não vou poder fazer. Agora tem outra coisa. Eu penso assim, gente, o que que tem uma coisa a ver com a outra? O que que tem você escutar um áudio pela manhã, sei lá, a hora que você puder? O que que, sabe, seu coração está enchendo da palavra de Deus? Então o inimigo, ele vem com essas desculpas. E ele fica irado, e ele começa a trazer peso, e aí você fica frustrado com você mesmo. Aí juntou mais uma frustração no seu pacotinho da frustração. Aí o inimigo até debocha. Eu não falei que você não ia conseguir? Você é assim. Você sempre é assim. Você nunca termina as coisas que você faz. Aí você junta mais um pacotinho ali. Então vamos lá, versículo 8. Hoje o devocional vai ser assim, tá, irmãs? Lendo e falando, porque é muito interessante esse texto. Então os inimigos ficaram irados, ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então vamos ficar atento, porque o inimigo nesses dias que nós vamos, né, que nós estamos restaurando, ele traz algumas coisas para nos entristecer, né? Ele se levanta, ele tenta amedrontar. Então eles fizeram ali uma armadilha falando que vamos atacar Jerusalém, vamos suscitar confusão. Por isso, irmãs, eu fiz aquele devocional também que a gente precisa fechar nossos lábios, né? Nós precisamos evitar confusão. Evita confusão, fecha seu lábio. Você está em proposta, alguém está caçando guerra, fecha a boca. Perde o direito. Melhor você perder o direito do que não perder a bênção, né? Então vamos lá. Versículo 9. Porém, o que Neemias fez? Nós oramos ao nosso Deus. E como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Eles oraram a Deus e eles colocaram guarda, de dia e de noite. Aquela coisa que eu falei da torre de vigia, da porta da vigilância. Nós é que temos que vigiar a nossa vida, irmãs. Não adianta, Senhor, me livra do mal, me protege, e aí você dorme, acorda, não vigia a porta da sua boca, não vigia a porta dos seus olhos, não vigia onde é que seus pés vai. Como é que Deus vai te guardar? Né? Claro que tem livramentos que Deus nos dá que a gente nem imaginava que o inimigo estava tramando contra nós. Mas, no geral, na vida, no dia a dia, somos nós que precisamos vigiar, né? Vigilância. Então, eles colocaram guardas, fizeram turno de dia e de noite para aqueles guardas vigiar, porque o inimigo falou que ia entrar ali. Então, disse Judá. Aí o povo falou assim: já desfaleceram as forças dos carregadores e os ombros são muitos, de maneira que nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar aquela obra. Então, Judá falou que estava cansado, porque aí começaram a ficar cansado, né? É igual o devocional, a gente vai com aquele gás e tal. Quando as coisas começam a apertar, as palavras começam a te levar mais para o fundo, cutucar mais ali para você descobrir mina de ouro. Ai, tô tão cansada, vou deixar isso para lá, né? E é assim que o inimigo faz. E aí os inimigos também falaram que ele viria e que eles não iam nem perceber que eles estavam entrando ali no meio deles para matar eles, fazer cessar aquela obra. Né? O inimigo, ele quer matar o nosso ânimo, ele quer matar o nosso sonho, ele quer, quando você sonha com aquele muro edificado, com a sua casa restaurada, ele quer te frustrar. Então, nós temos que estar vigiando com isso aí. Agora nós estamos no versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moramos subirão contra nós. Então, pus o povo por família nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos.
Os inimigos falaram 10 vezes, né? O que aconteceu? Os judeus que estavam dentro de Jerusalém e tinha alguns judeus que estavam fora, né? Então, os inimigos fizeram uma estratégia. Vamos falar para os judeus que estão fora, vamos fazer o bochicho e eles vão levar lá o bochicho. Aí está o perigo da fofoca, o perigo da picuinha, o perigo de ouvir quem não deve, né? Nós temos que ouvir a Deus, nós temos que ouvir aqueles que querem o seu bem. Aqueles que você vê que está te falando algo para te aproximar de Deus. E aí, esses próprios judeus levavam para os outros. Olha, eles estão falando que vão vir. Eles vão destruir a gente aqui, eles vão destruir a nossa obra. Então, não dê ouvido. Não dê ouvido, irmãs. Aquilo que, olha, falaram de você, estão falando de você, estão falando do seu ministério. Não dê ouvido a isso, não. Porque isso são inimigos querendo fazer você parar a sua obra, te entristecer, né? Querendo destruir seu ministério, querendo destruir aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, essa era o plano do inimigo. Aí eu parei no 13, que Neemias coloca o povo por família, perto do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Então, a restauração do muro, ela é uma batalha espiritual. Você tem que lutar com uma mão e com a outra você tem que estar com a arma. Então vamos lá, aí no versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vós, por vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. Então, veio Neemias e disse, não temas isso. Crê que Deus, olha, Deus, veja o que Deus já fez, gente. Deus restaurou as portas. Nós já estamos numa obra avançada no muro. Não escuta esse povo, não. Arranque força, nem que seja para lutar pelo seu filho. Esses dias eu precisei dar um conselho e eu disse isso, sabe? Se você não conseguiu mudar até aqui por você, mude pelo seu filho. Se você não conseguiu ter a vida que você sonha até aí por você, né? Vou falar mais uma vez na parte de emagrecimento, porque é o que tem vindo no meu coração, né? Se você não conseguiu, lute pelo seu filho. Esses dias eu vi a apresentadora Silvia Popovic, não sei quem conhece, eu amo ela, eu assistia desde novinha, né? Ali no programa da tarde que ela fazia na Band, com entrevistas, muito do que está rolando hoje ela já tinha levado no programa dela, né? Até mesmo o médico que está super famoso, o Laí Ribeiro. Quantas vezes Laí Ribeiro foi lá? E hoje ele está super conhecido, mas ele já era ali conhecido naquela época. Então, assim, ela sempre foi gordinha, sempre foi uma gordinha elegante. Eu não estou dizendo que não tem que ser gordinha, mas estou dizendo que às vezes a pessoa tem o desejo de emagrecer, mas as frustrações não deixam ela emagrecer, né? Você tem que ser aquilo que você quer, aquilo que você está feliz, aquilo que você está saudável. Mas ela sempre foi uma gordinha maravilhosa, elegantíssima. Para mim era uma gordinha que eu pensava assim, não, ela nem deve emagrecer, de tão que combina com ela, né? De tão fofinha que ela é. E aí, esse ano ela resolve emagrecer. Resolve emagrecer, faz a cirurgia, porque viu que com dieta tudo não resolvia mais. E emagreceu demais da conta. A última vez que eu vi, ela tinha emagrecido mais de 50 quilos. E aí, quando pergunta para ela, mas o que te levou a emagrecer agora? Né? Ela falou assim, pela minha filha. Pela minha filha. Eu olhei para minha filha, acho que a filha dela já tem 17 ou 18 anos, não me lembro. Acho que é 18. E ela falou assim, eu vi que tem um futuro todo para minha filha. Acho que ela tem 60 anos, ela já teve a filha mais velha. Ela disse assim, pela minha filha, eu quero ver os meus netos, eu quero estar bem. Isso é fantástico. Se você não consegue mudar a sua vida por você, você já baixou a guarda, você já foi tão baqueado pelas palavras negativas do inimigo, então pelos seus filhos. Luta pelos seus filhos. Luta em ter uma vida santa, edificada pelos seus filhos, pelos seus netos, para que os seus netos conheçam você e saibam, não, vovó era uma mulher de fé, vovó era uma mulher guerreira, né? Então, vamos lá. Aqui está falando, Neemias falou isso para o povo, luta pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres, pela sua casa.
E vamos lá, versículo 15. Nós vamos terminar, irmãs. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um para sua obra. Então os inimigos ficaram sabendo. Ixi, o povo recobrou o ânimo. O povo ficou sabendo já, porque o Senhor, irmãs, se vocês estão andando com ele, o Senhor desmascara o plano do inimigo. Basta você estar alinhado. Se o inimigo chegou de surpresa e te atacou, foi porque você não estava buscando mesmo a presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que nada o Senhor faz sem antes avisar os seus profetas. Se o Senhor não faz nada sem avisar os seus profetas, você acha que o Senhor vai deixar que o inimigo ataca o povo dele sem avisar? Não vai, porque o Senhor é maravilhoso, né? Então, às vezes, o Senhor está nos avisando para a gente se preparar, mas a gente não está atento. Então, vamos ficar atento àquilo que o Senhor está nos avisando. Bom, versículo 16. Naquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava a lança, escudo, arco, couraça. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmo tomavam as cargas, cada um na mão fazia a obra, com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Então, assim, se juntaram, fazia a obra com a mão e a espada na outra, né? Então, vamos lá. O que é que você quer vencer na sua vida? Qual que é o muro que você quer vencer? Eu quero ser organizada, eu quero ser disciplinada, eu quero ser uma mulher de oração, eu quero aprender a ler. Irmãs, tem pessoas que nunca leram um livro na vida, por preguiça, diz que não consegue, diz que não entra na mente. Vamos vencer isso. Como que é que a gente vai entender a palavra de Deus? Olha a riqueza de conhecimento, sabedoria que está jorrando aqui com um texto. E eu estou ainda rápido, correndo, né? Porque o tempo não me permite tanto, porque tem hora que se eu deixar aqui eu vou falar um áudio de 3 horas, né? Olha aqui a riqueza de ensino que está fluindo dentro de um capítulo da Bíblia. Mas tem gente que não consegue ler. Tem gente que passa o ano sem ler a Bíblia. Como é que é isso? Eu não entendo, né? Como é que serve um Deus e passa um ano sem ler a Bíblia, sem saber o que Deus falou. E aí depois você não entende, minha vida é tão miserável e eu não consigo romper. Ore por mim não. Levanta e vai reconstruir seus muros. Levanta e vai reconstruir seus muros. Esse propósito chama caminhada de oração. E eu sei que as mulheradas devem ficar piradas. Cara, cadê a oração dessa caminhada? Vocês perceberam, irmãs, que muitas vezes a oração é a nossa atitude. A oração é a nossa atitude. Na hora que você fala, vou com o Senhor, você está orando. Não é ficar lá parada. Senhor, me dê um corpo magro, saudável, eu sonho. E tá lá parada, né? Aí na hora que vai ver um doce, não consegue resistir, Deus fala, minha filha, não tem oração que resolva isso. Oração não é passe de mágica, é oração. Você ora, você deseja e age. Então vamos para o versículo 19. Está acabando. Disse eu aos nobres, os magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separado, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrer a ter conosco, nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, metade empunhava a lança, desde o arraial do dia até o sair das estrelas. Eu já falei que a cidade era grande, né? Tinha um muro todo em volta dela, então tinha que restaurar todos aqueles muros. Às vezes eles estavam numa distância um pouco longe uma da outra, então Neemias colocou ali gente para tocar a trombeta, né? Em pontos estratégicos do muro, que aí entra aquilo que nós falamos de ser atalaia, avisar o outro. Aqui está dizendo, quando você, no versículo 20, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, corre para lá, a correr e ter conosco, e lembra que o nosso Deus pelejará por nós. Então, irmãs, nós precisamos ser atalaias, nós precisamos ajudar umas às outras. Você está restaurando o muro na sua família, eu estou restaurando o muro na minha família, mas vamos estar atento. Se a gente tiver a liberdade, se você vê que está vindo um inimigo atacar o filho da outra, está vendo o inimigo atacar o casamento da outra, né? Você está vendo que a nossa amiga está indo para um caminho que não deve, vamos avisar, né? Não é intrometer na vida, mas é pedir ao Senhor uma estratégia, faz parte da reconstrução do muro. Estar unidos, estar atento. Nós não podemos ser egoístas.
Eu não posso ser egoísta, já fui muito, né? Eu não posso ser egoísta de querer só para mim. Por isso eu estou liberando esses devocionais. Porque um dia o Senhor falou, minha filha, você vai querer ficar só aí para você? Libera. E quanto mais eu libero, mais Deus dá. Então é isso, trabalhar unido. No versículo 21 falou que eles trabalhavam do raiar do dia até o sair das estrelas. Faziam turnos, trabalhava. É aquilo que eu falei, é uma obra contínua. É hoje, sábado, é amanhã, domingo, pouquinho, pouco a pouco. Mas sempre atentos, sempre fazendo algo para você ser melhor. Não deu hoje, amanhã vai dar, mas não dá ouvido ao inimigo, não. Vamos lá, versículo 22. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largava as nossas vestes. Cada um se deitava com a arma na sua direita. Terminamos aqui o capítulo 8, o capítulo 4 de Neemias. Então está dizendo que, além deles trabalharem, eles não largavam suas armas. Nós temos que ser vigilantes, dia e noite, tá? Temos que ser vigilantes, estar atento, porque as nossas portas já foram reconstruídas. Se não foi reconstruída ainda, você está em trabalho para ela, mas vai reconstruir esses muros. Não deixe os muros assolados, não, porque senão foi em vão o seu trabalho. E é aí que talvez a gente se frustra. Ai, irmã, mas teve uma época que eu estava tão boa, eu estava tão fervorosa, eu estava tão disciplinada, não sei o que aconteceu. Aconteceu que você não edificou os muros e aí o inimigo assolou as portas. Quero ler alguns outros versículos aqui rapidinho e já estou terminando. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 10, fala assim: Eis que o dia de reedificar os meus muros chegará, o dia em que as minhas fronteiras serão ainda ampliadas e virá em breve. O próprio Deus está falando que vai chegar o dia dele reedificar os muros. E depois que ele reedificar os muros, ele vai abrir, né? Ele quer, sabe aquela palavra que fala que alarga bem a sua tenda? O espaço da sua habitação, ele quer alargar a nossa tenda, ele quer nos dar mais. Mas para isso, o nosso muro tem que estar reedificado, né? Eu quero ler também Isaías, capítulo 58, 12, que o Senhor nos chama para ser restaurador. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas, restaurar os alicerces antigos. Será chamado reparador de muro, restaurador de caminhos e moradias. Deus quer te chamar de restaurador, não destruidor, irmãs. Enquanto a gente constrói um muro, a gente destrói outro. Enquanto você constrói um muro no seu casamento, livrando que o inimigo toque naquele casamento, você destrói o muro da desunião, você destrói o muro da falta de perdão, você destrói o muro do ciúme, você vai destruindo tudo aquilo que está destruindo o seu casamento e você vai levantando um muro de proteção do Senhor. Na sua vida, na sua saúde, é a mesma coisa. Enquanto você reconstrói um muro, você vai destruindo o muro da procrastinação, o muro da indisciplina, o muro da inadimplência, você vai destruindo. É uma construção e uma destruição. E Deus está falando aqui, ele vai te chamar de reparador de muros, restaurador de caminhos. Então, busca ser isso que Deus quer. E é por isso que muitos sofrem, não sabem quem são. Mas o Senhor, na palavra dele toda, ele vai nos posicionando quem nós somos. Então, tem hora que nós vamos destruir muitas coisas. Aquilo que é ruim. Tudo que é ruim você vai estar destruindo. O muro da inimizade, né, com a sua família. Quantas pessoas não estão falando com seus familiares? Joga isso por terra. Não aceita isso, não. Se o outro está levantando o muro, o problema dele. Eu não vou levantar. Eu vou levantar o muro da paz. Eu estou de bem com qualquer um. Você não gosta de mim, não, querida, mas eu gosto de você. Eu lembro que alguém às vezes falava comigo, né? A gente às vezes encontra uns irmãos que não gostam muito de cumprimentar a gente, né? Ou parente, sei lá. Pois eu cumprimento todos. Eu não quero saber. Você me odeia, mas você vai ter que me engolir. E aí, querida, tudo bem? Paz do Senhor. E pronto. Destrói os muros da inimizade. Né? Bola pra frente. E vamos falar aqui rapidinho sobre essa. Agora eu vou fechar. Cantares, capítulo 8, versículo 8 e 9.
Tá falando de uma mocinha, né? Uma mocinha que está virando mocinha. Ela fala assim: nós temos uma irmã pequena que ela ainda não tem seios. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que dela falar? Na verdade, no dia em que ela foi pedida, né? No dia que ela virou uma mocinha. Se ela for um muro, nós vamos edificar. Edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábua de cedro. Lembra que ontem eu falei daquela menina, né? Para você voltar lá naquela menina, você pegar aquela menina pela mão, aquela menina que sofreu, e dizer: olha, eu tô com você, sou sua amiga, vamos seguir, não fica parada aqui não, sua vida vai mudar, né? Tem grandes coisas te esperando lá na frente, porque a dor que aquela menina passou, hoje você já é uma mulher, talvez você continue carregando aquela dor daquela menina, mas quando você voltar e caminhar junto com ela, você vai ver que você cresceu, que Deus tem te sustentado e caminhando junto vai ser curado essa dor. Mas eu quero falar de novo naquela menina. Essa menina é essa irmã aqui, ó. Temos uma irmã, uma pequena irmã, que é você mesma. E quando ela virar mocinha, o que nós vamos fazer? Aí você aqui tá falando, se ela for um muro, vamos edificar sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, vamos cercá-la com tábuas de cedro. Cuide da sua menina. Levante um muro de proteção no coração da sua menina, né? Levante ali um muro de proteção nas emoções dessa menina. Eu não estou falando um muro de divisão, um muro de rejeição. Estou falando um muro de proteção. Aquele muro que não vai deixar palavras ruins entrar, né? Palavras que te feriram, palavras que estão te desmotivando, como eu comecei aqui no capítulo, no começo de Neemias, que a arma que o inimigo usou foi o deboche. Eu sei o que é isso, irmãs. Eu passei muita rejeição na minha vida. Você não vai conseguir, né? Eu lembro que eu comecei a ler muito nova, com 10 anos, eu comecei a ler, e eu li o meu primeiro livro, que chama Papai Pernilongo. Eu tinha aberto uma biblioteca na minha escola, e eles incentivaram a fazer o cartão, a pegar um livro, e eu fui. E eu peguei aquele livro, era um livro sobre uma história de uma menina órfã, e nesse orfanato apareceu alguém que resolveu cuidar dela, não em sigilo. Era um homem que resolveu sustentar ela ali e tudo. Eu não lembrava muito bem do livro, porque eu li há 10 anos, né? Já faz 32 anos. Eu li aquele livro, mas as acusações, os deboches, eles vêm, às vezes não pessoas, mas o inimigo ele sopra na sua mente. Ei, menina, você é pobre, você não tem nada, o que você vai ficar fazendo aí lendo? Você tá pensando que você é alguém? Que você é... Então, assim, mas eu permanecia firme, permanecia firme. Quando foi, eu não lembro quando, uns 4 anos, não lembro, há um tempo atrás, eu nunca esqueci desse livro, né? E aí eu falei, deixa eu ver se esse livro tem em inglês. E eu procurei e achei o livro em inglês. Fui na biblioteca da minha cidade, aqui, quando eu vi o livro estava em inglês, tinha também um filme, e eu resolvi pegar o livro, reler o livro e assistir o livro e assistir o filme com a minha filha. Eu não lembrava totalmente da história. Irmãs, quando eu li aquele livro de novo, que me remeteu à minha infância, quando eu assisti o filme com a minha filha, o Senhor trouxe algo tão tremendo. Ele falou assim: filha, veja o que eu fiz. Veja o que eu fiz. Aquilo foi uma semente que você lançou. E aonde na minha vida, irmãs, que aquela menina que eu contei para vocês, de toda aquela dificuldade, aonde na minha vida eu iria imaginar que um dia eu estaria no país aonde depois aquele livro fala, lendo aquele livro em inglês, tá? Para quem não foi estudada, né? Lógico, eu terminei o 2º grau só. Assistindo um filme em inglês com a minha filha. Aquilo foi um trem tão maravilhoso. E eu quero falar hoje sobre, um pouquinho para terminar agora, irmã, sobre as sementes que lançamos no nosso futuro. Às vezes você quer fazer coisas que o inimigo diz que isso é besteira. Ixi, você é bobinha, para que essa bobeira, né? Mas nós queremos uma colheita, não é assim? Nós sempre queremos uma colheita, né? O tempo de cantar chegou, o tempo de colher chegou.
Mas você plantou alguma coisa? O verão está chegando aí, né? Está terminando a estação da primavera. O que que você fez na sua vida pela primavera? Como foi a sua primavera? Como foi a estação da sua vida nesses 3 meses de março, abril, maio e junho, né? Ou abril, maio e junho. O que que você fez nesses 3 meses? Você plantou alguma coisa de bom na sua vida? Você semeou na sua mente para você ter uma mente saudável, uma mente dinâmica, uma mente rápida, né, no pensar coisas boas? Você semeou na sua saúde? Você semeou nas suas finanças? Você semeou no seu casamento? Você semeou nos seus filhos? Porque o que acontece é isso, nós queremos colher. Aí achamos que Jesus vai soprar essa colheita sobre nós. Não, você tem que semear. Você tem que dar passos. Então, de tudo que eu leio hoje, começou lá nos 10 anos, não começou ontem. Pouco a pouco, indo contra o tempo, né? Lendo mesmo na tristeza, lendo mesmo na dor, lendo mesmo na dificuldade, lendo no aeroporto, lendo esperando a filha no balé, lendo, sei lá, no ônibus, no carro, sei lá. Semeia, semeia. Semeia naquilo que você quer. Aí sim nós vamos ter colheitas. Nós temos que despertar, irmãs. Estamos chegando ao final da caminhada. A partir de amanhã, nós começamos a contagem regressiva. E o verão está chegando. E o que que você já está? Você já tem que terminar a primavera pensando no que você vai semear para o seu verão. Porque, irmãs, o tempo voa. O tempo voa. E a gente não fez nada que presta. Muitas vezes a gente não fez nada que presta. A gente continuou naquele ciclo. Levanta cansada, levanta murmurando, eu não aguento essa vida, até quando eu vou trabalhar tanto? E ai, não tem tempo não vou fazer comida direito não, que se dane esse povo, essa família, esse povo não me ajuda, esse marido não me ajuda, esses filhos, não sei o quê. Aí passou. Chega o final do ano, nós estamos mais velha, cansada, menos sábia, talvez um pouco mais acabadinha. Então é isso, tá bom, irmãs? Tenham um bom sábado, que o Senhor fale no nosso coração, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo complete a obra da palavra dele. Que o Espírito Santo tire do coração de vocês aquilo que eu falei que não vai produzir frutos, mas aquilo que eu falei que vai produzir frutos, que caia em terra boa. Você seja uma terra boa. Não se frustre. Não tenha pressa. Vai devagar e sempre. Devagar e sempre. A tartaruga, querida, ela vai devagar e sempre. Ela vive 100 anos. O coelho vai igual um louco desembestado, não vive quase nada, tadinho. Qualquer coisa, o coelho é um bichinho tão frágil, gente. Eu já tive coelhinho. Aqui tem muitos coelhinhos maravilhosos, né? Coelhinho selvagem. Meu marido tinha um costume de todo ano ele trazia um coelhinho para casa. Ele pegava o coelhinho, trazia, deixava aqui uns dias, depois a gente voltava. E a gente ficou com 1 ano antes de eu ter filho. Mas ele é um bichinho tão fraco, irmãs. Teve uma vez que ele caiu, meu marido pegou assim e ele caiu do alto, assim, né? Do colo dele. O bichinho já quase morreu no chão. De tão fraquinho que é um coelho. Então vamos ser uma tartaruga, né? Tartaruga, tranquila, e ela vai. Lentamente. Lentamente. Quando você vê, a bichinha já chegou longe. Melhor do que ser um coelho desembestado. Eu vou fazer uma dieta radical, vai ser só água. Chega no terceiro dia, não aguenta nada. Aí não faz nem de água, nem de nada, nem 3 dias, nem 10 dias. Vai devagar e sempre. Vai devagar e sempre. Ah, agora eu vou ler a Bíblia toda. Lê um capítulo, no outro dia já não lê mais, já passou 1 ano, já passou 10 anos. Aí você olha para trás e fala, não, tem 10 anos que eu tentei ler. Vai devagar e sempre, sossega essa alma. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.